Justamente, grande Isaac. Então, existem três autores clássicos, né, do contratualismo. Nós vimos o Thomas Hobbes, vimos o Locke também. E aí a nossa missão agora é falarmos sobre Hobbes, sobre Rousseau, né? Então, assim, os autores do contratualismo, eles, né, têm aí essa missão de buscarem compreender, né, um momento aí hipotético da história da humanidade, que seria o momento onde nós viveríamos num estado de natureza, sem Estado, sem uma organização civil que controlasse as ações do indivíduo, e posteriormente nós, por algum motivo, saíssemos desse estado de natureza, onde nós teríamos uma liberdade absoluta, e iríamos para o estado civil, né, onde existe o Estado que vai organizar a nossa vida. E aí o Hobbes tinha uma visão negativa sobre o estado de natureza, ele falava que lá era treta, era caos, era conflito, e para ele o Estado deveria, então, ser uma forma de organização autoritária, sem questionamento. O Locke já vai dizer que não necessariamente o homem é mal por natureza, né? Ele vai dizer aí a ideia vai ter uma crítica aí das ideias inatas, né? Então ele vai dizer lá que aquela ideia de que o homem era como se fosse uma folha em branco, né? Onde, de acordo, né, com a nossa história, enfim, nós vamos criando aí a nossa própria história, né? Mas que o Estado era necessário porque ninguém é bom juiz de si mesmo, né? Se dois sujeitos, duas pessoas estiverem numa situação de conflito, o que vai acontecer? Cada uma vai defender a sua tese, né? Então, o Estado, para Locke, ele é necessário porque quando existe um conflito, é necessário um elemento aí externo, um elemento externo para julgar. No caso aí, o Estado, então, teria essa responsabilidade de mediar esses possíveis conflitos. Não necessariamente que tudo vai ser conflito, né? Segundo o Locke. Até porque o Locke aí vai ser um dos autores aí do chamado liberalismo clássico, né? Que vai ter a questão aí principal de uma autonomia muito grande do sujeito, né? Enfim, então, inclusive aí, nesse ponto que a gente terminou a aula na semana passada, né? Estão falando aí que para o Locke é muito importante a ideia de que exista, né, uma mediação entre esses conceitos de liberdade, igualdade e de formação e de defesa da propriedade. Então, o homem na sociedade, ele vai construir aí sua propriedade material e imaterial, né, e ele vai precisar de que sua própria vida, né, seja resguardada. Então, o Estado ele vai atuar no sentido, né, de defesa desses elementos. Mas quando o Estado, então aqui a gente passa a ter um momento de divergência, né, entre Hobbes, nosso, opa, mais um bezinho, Hobbes, nosso autor anterior, e Locke, né? Então a gente passa aqui a ter aí uma divergência teórica entre os dois. Porque o Locke vai dizer que o cidadão, já que ele é autônomo e livre, ele não vai poder ser subjugado por um autoritarismo estatal. Ele vai dizer que o Estado só é legítimo na medida em que os cidadãos consentem esse poder, né? Diferente de Hobbes. Hobbes tinha uma perspectiva, né, de defender de que o Estado ele deveria ter um poder inquestionável, né? Inclusive aí frente à própria questão da separação de poderes e tudo mais, né? Então o Locke vai ter essa perspectiva, né, de que sim, as pessoas vão ter aí o direito de se insurgir contra um autoritarismo estatal, por exemplo. Beleza, moçada? Ótimo. Então aqui a gente vem para o nosso terceiro autor, né? Então, se lá atrás o Hobbes falava que o indivíduo era mal por natureza, né? Ele falava que nós, na nossa natureza,
nós éramos indivíduos egoístas, né, conflituosos. Já Locke dizia que não necessariamente, ele dizia que nós éramos como um papel em branco, né, e nossa história seria construída ao longo da vida. Já o Jean-Jacques Rousseau, né, que está aí já no início ali do século XVIII, né, aí nos momentos antecedentes da Revolução Francesa, ele que é um francês, né, diferente de Hobbes e de Locke, que são ingleses. Então, o Rousseau ele vai, né, defender a tese de que a tese do bom selvagem, né, conhecida como a tese de que nós nascemos bons, mas a sociedade nos corrompe. Já ouviram essa frase? Ninguém nunca ouviu, gente? Ah, tá. Às vezes eu acho que a minha internet caiu, eu estou falando sozinho. Mas não. Então, galera, o Rousseau ele vai ter uma opinião. Já Locke defendia, né, que o Estado deveria fazer a defesa aí da propriedade privada. Já o Rousseau vai ter uma visão aí que seria um pré-socialismo e tal, que seria a ideia de que a propriedade é ruim, né? Então, ele vai ter uma ideia de que todos os elementos urbanos, os elementos comerciais que estavam surgindo naquele período, ele vai até ter uma opinião, às vezes, até um pouco crítica lá, né, em relação à própria ciência também. Então, ele vai dizer, né, que a ciência, a industrialização seriam aí questões ruins para o desenvolvimento da humanidade. Calma aí, gente, só um minutinho. Acender a luz estava escuro pra caramba. Então, galera, o Rousseau, né, tá nesse contexto aí, né, de pré-revolução francesa, né? Então ele vai ter essa visão de que o estado de natureza é um estado aí maravilhoso, né, estado bom selvagem, aquela coisa toda. Então, se todos os três autores contratualistas buscavam um motivo, né, para justificar a transição do estado de natureza para o estado civil, né, para a organização estatal mesmo, então por que Rousseau, né, vai ter ele vai ser considerado um autor contratualista, né? Já que ele defendia aí que no estado de natureza as coisas eram legais, né, as coisas eram boas e tal. Ele vai ter uma perspectiva então de tentar defender a tese da vontade e representação no seu livro lá chamado Contrato Social. Então a tese de Rousseau era qual? Que para o Estado ser considerado como justo, né, já que não dava mais para voltar atrás no estado de natureza, já que nós abdicamos então dessa nossa liberdade natural, ele vai dizer então que uma solução para isso seria a solução da vontade e representação. Então a ideia dele é que o povo, de fato, atuasse como soberano, né? Nós vimos lá no início da disciplina, falamos lá sobre soberania, que era uma das características até do Estado, né? Falamos falamos lá sobre a questão de que o Estado, né, tem três características: povo, território e soberania. A soberania é a capacidade que nós temos, que o Estado tem, de decidir sobre, né, sobre leis, sobre as regras que vão valer em um determinado território. Então, Rousseau ele conclamava aí algo que seria parecido com uma defesa, né, uma defesa da democracia direta, né? Então é importante a gente lembrar então que Rousseau pensava, né, já que a gente é inevitável, né, a volta aí ao estado de natureza, esse contrato social então, para ser justo, né, nosso contrato que a gente hipoteticamente
assinou com o Estado, ele precisa... Isaac. Foi o cara que começou a treta da bolacha e do biscoito? Como assim, gente? Esse daí foi Hobbes, não? Confesso que eu não entendi. Eu li a pergunta do Antônio. Isaac, explica isso pra gente, cara. Deu até vontade de comer um biscoito. Albeni, Um é passatempo porque recheado. Antônio perguntou quem foi o primeiro corrompido, se todos eram puros. Ah! Verdade. Quem foi, né? Minha mãe sempre diziam que meus amigos eram maus elementos, né? Mas coitada, né? O filho dela era santo, né? O filho dela era puro. Então é igual o Rousseau, né? O Rousseau, ele achava que todo mundo nascia bom, né? Mas quem foi o primeiro corrompido? Mas, na verdade, no livro de Rousseau, como Rousseau, ele tinha uma visão crítica sobre a propriedade privada, ele, na verdade, ele falava justamente isso. Tem um trecho, né, do livro do Contrato Social que é mais ou menos assim, que ele fala que vamos dizer assim, o mal na sociedade nasceu quando a primeira pessoa riscou uma terra de chão, né, riscou uma terra, um pedaço de terra, e falou assim: este pedaço de terra é exclusivamente meu, né? Que é, no caso, uma alusão aí à propriedade privada. Então, segundo ele, né, o Rousseau que tinha uma visão aí que muitos chamam aí de seria tipo um pré-socialismo, né? Porque, na verdade, o socialismo vai ser organizado, teoricamente, lá no século XIX, né? Coisa de 50, 100 anos para frente dele, né? Então, ele tinha essa visão, né? Para ele, o primeiro corrompido foi o cara que criou a propriedade privada, segundo ele. Calma aí, terminei? Terminei, beleza. Então, aqui a gente termina os contratualistas, né? E aí a gente vai passar aí para os autores aí, nossos autores clássicos da sociologia, alguns que nós já falamos no primeiro ano, né? Mas quando a gente retoma a discussão sobre o Estado, é importante a gente fazer essa diferenciação entre cada um deles. E aí, como a gente já falava, né, sobre pré-socialismo, né? A gente vai ter aqui o barbudão, né? O grande polêmico Karl Marx. Karl Marx, né? Alemão, é um dos autores aí mais lidos aí da história da humanidade, muito amado e muito odiado também, né? Então, o Marx, ele vai ter a visão, né, a análise dele sobre o Estado, vai ser a análise na perspectiva aí do método, né, que a gente chama aí de materialismo histórico dialético, né? Então, assim, a dialética, provavelmente vocês já viram alguma coisa, né, na filosofia, falando sobre a dialética, é um conceito aí muito complexo, mas ele vem lá principalmente, claro que desde a antiguidade existiu o pensamento dialético, né, aquela ideia da tese, antítese e posteriormente tem a síntese. Nós temos uma tese, depois nós vamos ter uma tese contrária e posteriormente nós vamos ter a síntese. Então, ele vai analisar a partir daí o Estado, né? Então, quando a gente vê lá o conceito de Estado para Weber, que o Estado detém o monopólio legítimo da violência, a gente tinha até aquela análise, né? Aquela análise crítica lá, até vendo muito cronicamente inviável, a gente chega àquela abordagem, né, de que o Estado, será que o Estado realmente, em uma sociedade onde existe a desigualdade social, o Estado realmente ele vai conseguir garantir igualdade do ponto de vista jurídico, né? Não seria nem igualdade social do ponto de vista econômico, mas igualdade jurídica mesmo, a todos os cidadãos da mesma forma, por exemplo? Será, gente? É uma questão que Marx vai dizer que
que é impossível, né? Então, ele vai dizer que o Estado, claro que ele estava lá no século XIX, né? Mas ele vai dizer que o Estado nunca foi neutro, mas como objeto de poder, né? Então, ele vai dizer que o Estado sempre vai ser usado como uma dominação da classe, né? Da classe dominante. Então, por exemplo, se a gente for pensar no acesso à justiça no Brasil, por exemplo, uma pessoa, né? Vamos pensar num crime aí, de homicídio, por exemplo. Aí pegando até, vamos pegar um exemplo bem atual até, né? Um exemplo que aconteceu aí durante a pandemia, daquela mulher lá que no Recife, que deixou a criança cair do prédio lá, né? Então, assim, ela é de uma classe econômica alta, aparentemente, né? Ela teve uma fiança, ela foi presa e tal, tipo, em flagrante, mas é uma regra universal, né? No Brasil, o homicídio é crime e existe uma regra para todo mundo, você sendo de uma classe baixa, média ou classe alta, enfim. Só que, né, quando a gente fala do acesso à justiça, ela foi presa, né, aí foi estipulada uma fiança lá de R$ 20.000. Aí ela foi, pagou a fiança e saiu da prisão, né, para responder pelo crime em liberdade. Será que se fosse o contrário? Se fosse a mulher, né, a empregada doméstica dela, se que tivesse deixado o filho, né, cair do prédio, será que ela conseguiria, né, sair e responder em liberdade, por exemplo, né, da mesma forma que a outra moça, né? O que vocês acham? Provavelmente não, né? Provavelmente ela estaria presa até hoje e responderia o crime na cadeia, né? Presa lá com a sua liberdade restrita. Então, assim, esse pode ser um exemplo, a gente pensar, né, que o Estado, ele acaba, o monopólio legítimo da violência, lá como o Weber trouxe, o Weber, ele vai buscar aí uma ideia de idealizar o Estado na perspectiva de que o Estado deve buscar ao máximo essa neutralidade, né? Mas o Marx já vai fazer essa crítica, né, de que o Estado ele vai acabar, como a análise dialética pressupõe, né, que é essa perspectiva aí de se compreender então através da dialética, né? Ele traz aí o embate que é chamado, né, através do conceito lá de luta de classes. Então, o conceito de luta de classes de Marx, ele vai trazer uma ideia de que a desigualdade social e econômica, ela acaba sendo um conflito difícil de ser conciliado. Por exemplo, lá quando a gente vê o Durkheim já vai pensar diferente de Marx, né? O Durkheim já vai pensar que esse conflito aí, ele, na verdade, essa desigualdade, ela tem que ser pensada de uma outra perspectiva, né? Mas o Marx vai pensar dessa perspectiva de que os conflitos de classe, né? Essas relações aqui, o camarada pisando com a bota na cabeça do outro, né? Ele vai ser algo aí que vai ser irreconciliável. E segundo Marx, a única forma de ter uma solução para isso, segundo a teoria do materialismo histórico dialético, seria abolindo, né, as classes, né? Seria uma forma de organização. E aí existe a polêmica, né, se no século XX, né, os regimes aí, tanto a Revolução Russa, a Revolução Cubana e a Revolução Chinesa, de fato representaram, né, a teoria de Marx ou não, ou se foi o que chamam de marxismo real, né, ou se na verdade foram revoluções aí que tiveram problemas, enfim. Tranquilo, galera? Então, a partir daí, né, gera outros desdobramentos aí na teoria de Marx sobre o Estado, né? Então, tem a diferenciação entre infraestrutura e superestrutura, né? Então, a infraestrutura ela vai estar relacionada então a relações criadas pela produção econômica, né, pela economia,
E o segundo, né, que é a constituição das instituições e das ideologias, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, quando a gente pensa as instituições, né, não sei se alguém aí acompanha, por exemplo, as oscilações da economia, do mercado financeiro, né? Então, o mercado de ações, né, da Bolsa de Valores, detém muitas peculiaridades, né, que afetam aí, a vida de milhares de pessoas e que acabam tendo impacto, de fato, na, no trabalho, na geração de emprego, enfim. Então, assim, será que pessoas de classes econômicas mais altas, elas não conseguem intervir, né, nessas instituições e principalmente no Estado de uma forma muito mais vigorosa que, por exemplo, sei lá, sindicatos de trabalhadores, né, também é uma questão, né? Então, assim, que traz aí que a análise de Marx tem alguns argumentos aí que são argumentos que não tem como serem desconsiderados totalmente, né? Então, assim, instituições financeiras como os bancos, grandes fundos imobiliários, por exemplo, conseguem intervir nas instituições, né? E também se a gente for observar as próprias ideologias em relação ao consumo, né, ao mercado consumidor, como as pessoas devem consumir, isso é algo que realmente tem um apelo aí, é concreto mesmo, né? A grande questão é como se resolver isso, né? Ou se isso, de fato, precisa ser resolvido, né? Como que o Estado deve gerenciar esses conflitos. Então, o Marx vai dizer aí que as revoluções liberais, como a Revolução Francesa, ou mudanças no Estado, né? Enquanto acontecer a propriedade privada, na verdade, são apenas revezamento no poder. Então, ele vai dizer aí que quando o nosso modelo, por exemplo, de democracia, né, onde se pressupõe a liberdade de mercado, enfim, outros parâmetros, ele vai dizer que é meramente um revezamento do poder. Porque, na verdade, quem continua mandando, né, no poder e como o Estado deve agir é, de fato, os detentores, né, aí da economia, né, da classe dominante. E a partir daí, né, ele vai ter a ideia desses aparelhos aí de dominação, né, de dominação econômica e dominação política também. E aí, como eu falei, né, a proposta de solução para Marx desses conflitos seria, então, a ditadura do proletariado, né, e a supressão das classes sociais. Beleza, gente? Que horas são? 12h24. Galera, tá bom por hoje? O que vocês acham? 16h24. Sim, Galera, eu gravei aqui. Eu acabei vendo que eu não coloquei o vídeo da semana passada, tá? Mas eu vou aproveitar, vou parar aqui a